desde o início a situação do ser humano, que, tendo sido amado, respondeu com ingratidão. Mas antes que continuemos, quero perguntar se não há ainda cadeiras brancas lá no fundo. Tem muita gente de pé na entrada da igreja. Aqui tem um lugar, aqui tem dois lugares na frente aqui. Por que ficar de pé? Vamos lá, continuemos. Então, tomemos, por exemplo, na escola, uma criança que faltou. Professor pôs falta. Era aula importante. Mas foi no dia seguinte, o pai e disse: olha, meu filho faltou por enfermidade, ele não pôde vir. Então, foi anotado lá, justificou. Quer dizer, se ele tinha um delito, agora foi tornado justo, ficou justo, justificou. Ora, com o ser humano, a situação é esta: todo bem Deus concedeu ao homem. Do nada, criou a sua vida. Depois, diz o livro do Gênesis, plantou um jardim. Tudo que havia de bom estava lá. E criou o homem. E colocou ali. E vendo a situação do homem, não parou por aí. E disse: nem convém que o homem fique só. Criou então a mulher. E aí, já não eram dois. Era um só. O ser humano criado por Deus. Apenas Deus disse ao homem: tudo você pode fazer, menos isto que eu determino, um limite. Não passe desse limite. E veio a tentação. E o que a tentação disse? Que nada. Passe do limite. Coma do fruto. Você vai ser igual a Deus. E aí o orgulho, a arrogância de querer ser igual a Deus. E se afasta de Deus. Não só cria no próprio ser humano uma tremenda divisão e escravidão, que mais adiante é descrita desta maneira: são irmãos, mas um irmão mata o outro, Caim e Abel. E nem vão falar a mesma linguagem, divididos na torre de Babel. Esse é o pecado, que divide o homem, que o torna homicida, que o afasta de Deus e do próprio ser humano. Era necessário que alguém com poder justificasse o ser humano. Quem poderia fazer isto? Quando o ofendido foi Deus. E notem, sempre voltamos a isto.
A ofensa não é medida por aquele que ofende o outro, mas é medida por aquele que foi ofendido. Quem ofende um colega, não é do seu tamanho, tudo bem. Um pedido de desculpas e superamos. Mas se ofendêssemos o presidente da República, é a nação que foi ofendida, porque ele representa. E se ofendemos a Deus, ofendemos aquele que está acima de tudo. Só quem tivesse um poder semelhante ao de Deus poderia justificar o ser humano. É por isso que ele enviou o seu próprio Filho. E aí sim, o homem foi justificado. Por isso o profeta diz na primeira leitura, vejam, essa é a promessa. Deus enviará aquele que ele escolheu. O Espírito de Deus está sobre ele, ele abrirá os olhos dos cegos, ele fará os coxos andarem, surdos escutarem, e um tempo de misericórdia virá para o ser humano. A palavra do apóstolo, na segunda leitura, lembrando que Deus enviou seu Filho, e no projeto de salvação, tudo começa quando João, o Batista, no deserto começa a sua pregação e batiza. Batizar quer dizer mergulhar. Não lavou a mão, nem o rosto apenas, mas mergulhou o ser humano no Espírito Santo e no fogo, para que assim fosse plenamente justificado. Então, no Evangelho, Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João. Que mistério! Ele, o único que não teve culpa e nem pecado. No entanto, desce ao Rio Jordão e é batizado por João Batista. Para quê? Para servir para nós de exemplo e de garantia. O nosso batismo se manifesta pela misericórdia de Cristo, que vem justificar em nome de Deus. Nós fomos batizados de pecadores, nos tornamos filhos. O batismo de Jesus é essa garantia e que o nosso batismo é eficaz por Cristo nosso Senhor. Então aprendamos isto e exultemos, porque Deus nos tirou do nosso pecado, justificou a nossa vida. E de agora em diante, não mais olhemos para o pecado. Embora continuemos fracos, mas pela graça de Deus, superamos, porque Cristo é a nossa força e a nossa salvação. Que o batismo de Jesus nos faça exultar também pelo nosso batismo. Vai falar alguma coisa? Não. Marcos Roberto, que já trabalhou aqui conosco, que está começando o seu último ano, já na teologia. Peçamos que Deus o ilumine e que possa logo mais realizar o ministério sacerdotal. A profissão de fé já fizemos na renovação das promessas. Então agora apresentemos a Deus as nossas súplicas com toda a confiança e vamos cantar.